Olá, seja bem-vindo ao canal Hoje é o Dia. Eu sou o pastor Tiago e quero compartilhar uma mensagem, uma reflexão de Deus com você. O nosso tema de hoje é o pão que o diabo amassou. Você já ouviu essa frase? O pão que o diabo amassou? Você já ouviu alguém dizendo? Você já parou para pensar se realmente na Bíblia em algum momento o diabo amassou o pão? Se ele foi um padeiro, se ele foi um confeiteiro, ou da onde vem esse termo pão que o diabo amassou? É por isso que eu quero compartilhar com você e convido você a, até o final desse vídeo, pensar e refletir comigo a respeito do pão. Não somente esse pão que é dito que o diabo amassou, mas vamos discutir a respeito também da importância do pão na sociedade, no mundo, na civilização. Há muitos e muitos anos, essa palavra pão e este alimento, ele tem sido importante na vida das pessoas. Um alimento extremamente útil. E quem de nós não gosta, né, de repente, logo pela manhã, passar uma manteiga naquele pão quentinho, com um copo de café, um chá, um copo de leite e se alimentar? Quantos de nós não tem o hábito de repente acordar pela manhã, ir até a padaria e lá buscar o teu pão, ou aquele pão caseiro delicioso que a mãe, a avó, a esposa, ou até aquele homem prendado consegue fazer, não é mesmo? Eu adoro um pão e sei da importância dele e como ele faz uma diferença na nossa alimentação. E é por isso que essa palavra pão, ela vem de muito e muito tempo. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, eu gostaria de ler com você agora, lá em Gênesis, no capítulo de número 3. Gênesis 3, o versículo número 19. Para você ter ideia, é a primeira vez que nós encontramos na Bíblia a palavra pão, no livro de Gênesis. E no versículo 19 diz assim no capítulo 3: No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Aqui está dizendo aqui o Senhor Deus ao homem. Quem era esse homem? Adão, que estava ali juntamente com Eva, e após cometerem o pecado, Deus dá uma sentença para eles, diz assim: agora, com o suor do teu rosto, você comerás o teu pão. Porque até então, o homem ali, o Adão e Eva, eles não tinham um esforço, não tinham um suor, tudo brotava de uma maneira muito fácil. A chuva, ela vinha de baixo para cima, regava aquelas plantas e o povo se alimentava, e Adão e Eva ali, eles tiravam o seu alimento. Mas, quando vem o pecado, eles são agora expulsos do jardim e Deus vai falar para eles: olha, com o suor do rosto de vocês agora é que vocês vão comer o pão. E esse pão era um pão amaldiçoado? De forma nenhuma, mas era um pão que iria exigir desde então um esforço, um trabalho e árduo para que esse pão pudesse chegar à mesa, vamos colocar dessa maneira, da civilização, dos povos e até hoje em dia. Se nós sentarmos na mesa e ficarmos esperando o pão aparecer, dificilmente ele vai aparecer ali, a não ser que alguém for comprar. Mas se alguém foi comprar porque essa pessoa trabalhou, ela teve algum recurso e aí ela pôde trazer o pão para sustentar a tua família. E é interessante porque a Bíblia, ela tem muitas referências. No Antigo Testamento, cerca de 319 vezes do Antigo e Novo Testamento, a Bíblia vai falar a respeito do pão, da importância desse pão. E quando nós olhamos para esta realidade, nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos perceber que existia uma época, existia um período, um tempo, onde o povo passou muita necessidade. Eles não tinham nenhum pão que comer. Eles estavam atravessando o deserto. O deserto é lutas, são dificuldades. Eu não sei se você já passou por algo parecido com isso, mas às vezes a gente, em determinados momentos, acaba vivenciando aquele dia onde a gente junta as moedinhas, pelo menos para comprar o pão, pelo menos para comprar 1 quilo de farinha para fazer um pão. Porque se a gente tiver o pão, pelo menos para alimentar ali aqueles que residem, que moram na nossa casa, isso já vai ser algo muito importante. É por isso que Jesus, em uma das orações, e a oração que ele vai dizer com a oração modelo, ele vai lá no texto de Mateus, no capítulo 6, ele vai dizer assim, quando ele ora: Pai nosso que estás nos céus. Ele continua essa oração e ele vai dizer assim: Pai,
dai-nos hoje o nosso pão de cada dia, não nos deixe faltar o pão. As outras coisas a gente consegue lidar, superar, mas o pão, ele é muito importante. E é por isso que Jesus, na oração do Pai Nosso, ele vai dizer: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E ele vai encerrar dizendo assim: olha, que o Senhor não deixe faltar o pão nosso de cada dia. E você e eu sabemos a importância do pão, não é verdade? Agora, quando nós olhamos para a Bíblia, para a palavra de Deus, e naquele momento que o pessoal estava atravessando o deserto, eles não tinham o que comer. E ali acontece um milagre. E um milagre que vem diretamente do céu. E esse milagre, a Bíblia vai dizer para nós que aquele povo ele ficou admirado, porque eles estavam com fome, clamaram ao Senhor. E se você olhar o texto bíblico de Êxodo 16:31, vai dizer assim para nós: o povo de Israel, aquele povo, ele chamou aquele pão que desceu do céu de maná, porque ele era branco como a semente do coentro e tinha um gosto de bolo de mel. Ou seja, no momento de dificuldade, no momento de atravessar o deserto, Deus estava ali presente. E sabe o que Deus ele providenciou? O pão que desceu do céu, o chamado maná. Mas a vida vai passando, os anos vão se passando, e nós, lá no Novo Testamento, na Bíblia, nós temos um momento muito importante e especial. É o momento onde Deus envia o Filho dele, chamado Jesus. E Jesus, enquanto esteve nesta terra, dos milagres, maravilhas, as bênçãos que ele derramou na vida daqueles que o procuraram, ele em certo momento, ele vai dizer assim, no livro de João, no versículo 48, Jesus disse: eu sou o pão da vida. E ele está dizendo para nós que aquele pão tão necessário e tão importante, que lá no Antigo Testamento foi representado por esse maná que desceu do céu, ele vai falar assim que agora no Novo Testamento, nessa nova aliança de Deus, ele enviou Jesus como o pão que desceu do céu, o pão da vida, para saciar a nossa fome. Não somente essa fome física que nós temos, mas a fome da nossa alma, a fome do nosso espírito, a fome do nosso ser que clama para estar perto de Deus. É por isso que Deus enviou o seu Filho como o pão que desceu do céu, para ser um alimento, não somente para um momento, mas para toda a nossa vida. Em Mateus 4 vai dizer assim que Satanás tentou Jesus, e nessa tentação ele vai dizer assim: olha, Satanás diz a Jesus, transforma essa pedra em pão. E aí Jesus vai lançar uma frase assim para ele em Mateus, no capítulo 4, versículo 4. Ele vai dizer a Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Sabe o que ele acabou de dizer aqui? Que o pão mais importante não é aquele que nos alimenta por um momento, apesar da importância dele, mas algo além disso, é a própria palavra de Deus. A palavra que vem mudar, transformar o nosso ser. E como é o nome do nosso canal, hoje é o dia onde eu e você podemos buscar se alimentar deste pão que desceu do céu, chamado Jesus. Aí eu disse para você no início sobre a questão do pão que o diabo amassou. Na verdade, não é um termo bíblico. Em nenhum momento na Bíblia vai falar que o diabo ele pisou em um pão e deu para alguém comer. Na verdade, os pães que a Bíblia vai dizer para nós são pães que vão gerar bênção, alimento, cuidado, pão da provisão e principalmente esse pão que desceu do céu chamado Jesus. Ou seja, se alguém disser para você assim: olha, você vai comer o pão que o diabo amassou. Primeiramente, o diabo não amassou nenhum pão, mas Deus sim enviou um pão que alimenta o nosso ser por completo, que nos traz a paz que somente Deus pode nos dar. Então, rejeite totalmente essa questão do pão que o diabo amassou, porque o diabo não amassou pão nenhum. Na verdade, foi Deus que enviou o Filho dele como um pão para saciar a fome da humanidade. Que em nome de Jesus, nunca falte o pão físico na tua casa, na tua mesa para você alimentar os seus. Mas que acima disso, nunca falte a presença de Jesus, o pão que desceu do céu, que veio alimentar e completar o nosso ser, para nos dar a significância de quem nós somos e o significado verdadeiro de quem o Senhor Jesus é em nós e para nós. Que você tenha uma mesa farta todos os dias, uma alma farta, saciada da presença do Senhor. Deus te abençoe. Hoje é dia de você se alimentar. Hoje é o dia
de eu e você, de nós nos alimentarmos com a palavra de Deus, porque essa palavra permanece para sempre. Deus abençoe a sua vida. Não esquece de se inscrever, deixar um comentário, dar o seu like, compartilhar esse vídeo para que, em nome de Jesus, esta palavra alcance outros corações, que sejam também abençoados como eu e você somos ao ouvirmos a palavra de Deus. Deus abençoe, um forte abraço.